Minha madrasta grávida passou de me amar para me odiar de repente, e então meu pai disse que eu deveria estar fazendo algo errado, porque ninguém odeia uma criança sem motivo. Então decidi fugir. Esta é uma conta alternativa porque meu primo segue minha conta principal. Postei isso no subreddit Relationship_Advice, mas foi removido porque você precisa fazer uma pergunta real ou algo assim, então estou postando aqui. Isso aconteceu no início de 2020, durante os primeiros lockdowns por causa da pandemia de Covid, então já fazendo há quase 2 anos, mas o assunto foi levantado novamente recentemente. Tenho pensado muito sobre isso, então achei que pediria algumas opiniões de fora. Eu, 17 anos, tinha um relacionamento muito bom com minha madrasta, Tami. Eu realmente a via como uma figura materna na minha vida por anos e fiquei tão empolgada quando ela descobriu que estava grávida no final de 2019. Um pouco de contexto, e meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos e meu pai casou com a Tami quando eu tinha 10. Foi bem difícil no começo porque eu ainda esperava que meus pais se reconciliassem, sei que é um sonho típico de criança, mas a Tami sempre foi muito paciente comigo. A gente fazia de tudo juntas, comprava, cozinhava, assistia filmes, ela até me ensinou a dirigir, o que minha mãe não tinha tempo para fazer por causa do trabalho exigente dela como cirurgiã. A Tami trabalhava como professora de ensino fundamental e sempre tinha essa forma natural de lidar com crianças. Ela me ajudava com a lição de casa e tínhamos essas piadas internas que incomodavam meu pai porque ele nunca entendia. Minha mãe também é ótima, não me entenda mal, ela só sempre foi super ocupada com a carreira dela. Antes mesmo da pandemia, ela me ama muito, mas não é o tipo de pessoa que assa biscoitos ou faz artesanato, ela é mais o tipo de pessoa que ajuda com aplicações para a faculdade e conversa seriamente sobre o meu futuro. Ambos os jeitos têm seus méritos e eu fui realmente sortuda por ter 3 pais que se importavam comigo. Enfim, tudo mudou em março de 2020 quando o lockdown começou e eu tive que ficar com meu pai e a Tami antes do planejado. Normalmente, eu dividia meu tempo entre as casas, uma semana com a minha mãe, uma semana com o meu pai, mas quando a pandemia chegou, minha mãe estava de repente trabalhando mais de 80 horas por semana no hospital. Ela estava preocupada em me expor ao vírus, então concordamos que eu ficaria na casa do meu pai até as coisas se acalmarem. Naquele momento, achávamos que seria só por algumas semanas no máximo, ninguém sabia quanto tempo essa confusão ia durar. No começo, tudo estava normal, até meio divertido de uma forma estranha. As escolas fecharam, então a Tami também estava em casa. O meu pai estava trabalhando de casa no escritório dele durante o dia, mas se juntava a nós para as refeições e as noites de filmes. Eu e a Tami ainda nos dávamos super bem, a gente assava biscoitos, tentava novas receitas, maratonava Tiger King como todo mundo, e até começamos um pequeno jardim de hortaliças no quintal dela. Ela parecia realmente feliz com a gravidez, estava com uns 3 meses quando o lockdown começou, e às vezes me deixava sentir a barriguinha dela. Mas depois, algo mudou. Quando a Tami estava com uns 4 meses de gravidez, a mudança foi repentina. Não foi gradual, foi como se alguém tivesse virado uma chave. Ela começou a gritar comigo por absolutamente nada. Coisas que antes ela não se importava, de repente a incomodavam demais, como quando eu deixava um copo na sala, ela começava a reclamar que estava sujando a casa. Uma vez, coloquei meus sapatos ao lado da porta, em vez de na prateleira, e ela agiu como se eu tivesse cometido um crime, gritando: "Quantas vezes vou ter que te dizer sobre esses sapatos?", e jogando-os na varanda. Vale dizer que eu não era bagunceira ou barulhenta. Minha mãe me ensinou a sempre limpar depois de mim mesma e ser respeitosa. Eu fazia tudo o que me pediam sem retrucar e seguia todas as regras. Os pais dos meus amigos sempre comentavam como eu era educada em comparação com os filhos deles. Meus professores usavam meu comportamento como exemplo de boa conduta na escola, o que era até constrangedor, mas verdadeiro. Mas não importava o que eu fizesse, a Tami ficava brava comigo. Chegou a um ponto em que ela não suportava ficar no mesmo cômodo que eu. Eu ia até a cozinha pegar água e ela resmungava alto e saía. Eu estava assistindo TV, ela entrava, me via e imediatamente virava as costas e saía. Às vezes, ela murmurava coisas que eu não conseguia ouvir direito, mas sabia que eram sobre mim. Acabei ficando no meu quarto a maior parte do tempo. Só saía para fazer tarefas ou pegar algo na cozinha. Eu esperava até ouvir eles no quarto ou saber que estavam ocupados para sair e pegar comida. Comecei a guardar lanches e garrafas de água no meu quarto para não ter que sair tanto. Minha rotina diária ficou tão restrita que eu acordava por volta das 9 horas, a mais tarde que o normal, porque qual era o ponto de acordar cedo? Ficava no meu quarto até ouvir eles tomando o café da manhã, depois corria para pegar alguma coisa para comer e levava de volta para o meu quarto.
Passava o dia fazendo trabalho escolar online, assistindo Netflix no meu laptop ou trocando mensagens com amigos. Na maioria dos dias, nem trocava de pijama porque ninguém me via mesmo. Uma vez por dia, geralmente quando a Tami estava cochilando, eu limpava as áreas da casa que eram minha responsabilidade. Eu ficava paranoica em deixar qualquer vestígio de que eu existia ali. Eu limpava a pia do banheiro depois de usar, certificava-me de que não havia cabelos no ralo, nem pasta de dente na pia. Eu limpava o micro-ondas se o usasse, limpava as bancadas que tocava. Mesmo com eu praticamente me tornando uma fantasma dentro da casa, ela ainda ficava brava comigo. Um dia, ela entrou no meu quarto, brava, e começou a gritar que o meu quarto estava tão fedendo que estava deixando ela doente. Eu olhei ao redor, confusa, porque eu tinha literalmente limpado aquele quarto na manhã daquele dia. Eu tinha aspirado, trocado as roupas de cama, aberto a janela para deixar o ar fresco, tudo. A única bagunça no quarto era um pacote de chips meio aberto na minha mesa, o que fez ela desabar em lágrimas. Você não entende o quanto isso é difícil para mim, ela soluçou e saiu correndo do quarto. Meu pai entrou poucos minutos depois, parecendo estressado como sempre. Ele a mimou e fez desculpas, dizendo que ela estava sofrendo com a gravidez durante o lockdown e com a falta de contato com a família. A gravidez é realmente difícil para o corpo de uma mulher, ele me explicou pela 100ª vez, como se eu fosse burra demais para entender a biologia básica. Os hormônios deixam ela sensível aos cheiros, as emoções dela estão uma bagunça e ela está com medo do bebê com esse vírus por aí. Eu entendo que os hormônios da gravidez são reais, mas aquilo parecia diferente, parecia pessoal, como se ela de repente me odiasse. Perguntei ao meu pai se eu tinha feito algo errado, se havia algo específico que eu poderia consertar ou mudar, mas ele apenas disse que eu precisava ser mais compreensiva e dar espaço para ela. Mas quanto mais espaço eu poderia dar? Eu já estava praticamente invisível dentro da casa. Minha saúde mental ficou extremamente ruim durante esse período. Eu sentia como se fosse um pedaço de lixo que, a qualquer momento, meu pai iria jogar fora. Eu estava sempre com medo de que minha mãe fosse se infectar no hospital durante a pandemia. Meu cabelo começou a cair em tufos, eu encontrava todo dia no travesseiro pela manhã ou entupindo o ralo do chuveiro. Perdi uns 7 quilogramas porque estava muito ansiosa para comer direito. Eu não conseguia dormir, tinha pesadelos quando conseguia dormir e basicamente estava apenas existindo. Alguns dias, eu só ficava olhando para a parede por horas. É difícil explicar o quão vazia eu me sentia. Tentei conversar com meu pai algumas vezes. Esperava até que a Tami estivesse dormindo e perguntava se podíamos conversar, mas ele sempre dizia que agora não é um bom momento ou vamos conversar mais tarde, mas esse mais tarde nunca chegava. Uma vez, tentei trazer isso à tona durante o jantar, estúpido, eu sei, e a Tami saiu do quarto. Meu pai me deu um olhar desapontado, como se eu tivesse arruinado tudo, e foi atrás dela para consolá-la. Eu mandei uma mensagem para minha mãe sobre isso, mas ela estava fazendo turnos de 16 horas, e quando ela ligava, parecia tão exausta que eu não queria adicionar mais estresse à vida dela. Uma vez, ela me perguntou se estava tudo bem e eu quase desabei e contei tudo, mas aí ela mencionou que um paciente de 30 anos havia morrido naquele dia, e eu me senti tão egoísta por até pensar nos meus problemas. Tentei conversar com amigos pelo FaceTime, mas não era a mesma coisa que pessoalmente todos estavam lidando com seus próprios problemas devido à pandemia. Minha melhor amiga, Zoe, foi a única que realmente entendeu o quão ruins as coisas estavam. Ela me deixava desabafar por horas e nunca me fazia sentir que eu estava exagerando. Acho que sem aquelas ligações, eu poderia ter simplesmente desmoronado. Então, chegou o ponto de ruptura. Era um sábado no final de julho, então eu já estava vivendo assim há cerca de 4 meses. Eu estava sentada à mesa da cozinha por volta das 10 horas da manhã. Todos já tinham tomado café e achei que o caminho estava livre. Eu estava apenas lendo uma história no meu celular, esperando o meu cereal ficar mole. Eu odeio cereal crocante, eu sei, é estranho. Era um daqueles raros momentos em que me sentia quase normal, como se eu pudesse existir fora do meu quarto. A Tami entrou, me viu ali e resmungou alto. Ela estava com uns 7 meses de gravidez e sempre colocava a mão na barriga, como se estivesse protegendo o bebê de mim ou algo assim. Ela começou a limpar a cozinha, que já estava impecável porque eu tinha limpado mais cedo. Ela estava batendo portas de armário e murmurando sobre algumas pessoas e sobre viver na sujeira. Então ela veio até mim, pegou minha tigela de cereal e jogou tudo no lixo. Não só despejou o cereal, ela jogou a tigela de cerâmica inteira no lixo. Era uma das boas, não uma tigela de plástico qualquer.
Depois de meses andando sobre cascas de ovos e sendo tratada como lixo dentro da casa do meu próprio pai, algo dentro de mim estourou. Comecei a gritar com ela, perguntando qual era o problema dela comigo. A chamei de abusiva e disse outras coisas que provavelmente eu não deveria repetir. Eu disse que ela estava tentando me deixar miserável, que estava tentando me mandar embora e que estava cansada de ela me tratar como quando eu não fiz nada de errado. Perguntei a ela o que havia mudado, por que ela de repente me odiava quando antes éramos tão próximas. Meu pai correu para dentro, se colocou entre nós, e a Tammy estava chorando de novo, com os braços envoltos na barriga, como se eu estivesse de alguma forma ameaçando o bebê por gritar. Ela exigiu que eu saísse da casa, que nunca mais chegasse perto dela ou do bebê. Ela é instável, disse ela ao meu pai entre lágrimas. Eu não me sinto segura com ela aqui. Meu pai me levou até o meu quarto, com o rosto vermelho de raiva, e então ele disse algo que arruinou nossa relação para sempre. Ele me disse que eu deveria estar fazendo algo errado com a Tammy, porque ninguém odeia uma criança sem motivo e que, se eu continuasse a estressá-la, eu teria que sair. Ele disse que a Tammy e o bebê eram agora sua prioridade e, se eu não pudesse me comportar de forma adequada, eu não poderia ficar ali. Ele até sugeriu que talvez eu estivesse com ciúmes do bebê e agindo de forma rebelde por causa disso, o que era ridículo. Eu tentei ser paciente, ele disse, mas você precisa crescer e pensar em alguém além de si mesma por uma vez. Isso vindo do homem que me viu murchando, ficando mais retraída a cada dia, mas nunca perguntou se eu estava bem. Depois que ele saiu, eu fiquei na minha cama por cerca de 1 hora, apenas chorando. Então, fiz uma postagem nas redes sociais perguntando se alguém tinha um lugar para eu ficar, mesmo sendo durante o período da pandemia, e expliquei a situação em detalhes. Escrevi sobre como a Tammy tinha mudado, como meu pai tinha ficado do lado dela e como eu não podia mais ficar lá. Eu não queria preocupar minha mãe que estava no hospital, então pensei que seria melhor encontrar um lugar temporário para ficar. Eu fiz uma mala com roupas, meu laptop, carregadores e algumas coisas importantes, como meu ursinho de infância e o colar que minha mãe me deu no meu aniversário de 16 anos. Não levei muita coisa, porque achava que talvez voltaria em alguns dias, depois que todo mundo se acalmasse. Então, eu subi pela janela do meu quarto e simplesmente fui embora. Era por volta das 15 horas de um dia quente de julho. Lembro de estar andando pela rua e pensando quão estranho era tudo parecer tão normal, quando minha vida inteira tinha acabado de desmoronar. Depois de um tempo, comecei a receber várias mensagens de pessoas perguntando sobre a situação e oferecendo para me receber por alguns dias, mas decidi mandar uma mensagem para a Zoe perguntando se eu poderia ir até lá, e ela imediatamente disse que sim. Cerca de 30 minutos depois, meu telefone começou a tocar com chamadas e mensagens de meu pai e da Tammy, mas eu simplesmente desliguei. Eu não queria falar com eles. Eu sabia que se ouvisse a voz do meu pai, ou começaria a chorar novamente, ou diria algo que não poderia mais apagar. Cheguei na casa da Zoe por volta das 16 horas. Os pais dela sempre foram legais comigo e, quando expliquei brevemente o que aconteceu, a mãe dela me abraçou e disse que eu poderia ficar o tempo que fosse necessário. Eles montaram um colchão no quarto da Zoe e sua mãe fez a minha refeição favorita para o jantar. Eles não me pressionaram a falar sobre o que aconteceu, o que eu realmente apreciei. Pedi para usar o telefone da Zoe para mandar uma mensagem para minha mãe, avisando que eu estava bem. Ela não ligou por cerca de 7 horas porque estava no hospital fazendo uma cirurgia durante a maior parte do dia. Quando ela finalmente ligou, estava chateada, mas compreensiva. Ela não estava brava comigo, o que foi um alívio. Ela disse que minha tia Kelly viria me buscar no dia seguinte e que eu ficaria com ela até que encontrassem uma solução. Eu passei a noite na casa da Zoe, e ficamos até tarde conversando. Foi tão bom estar em um lugar onde eu era bem-vinda, onde ninguém estava andando sobre cascas de ovo ou me lançando olhares sujos. Eu quase me senti culpada por estar tão aliviada de estar fora daquela casa. Na manhã seguinte, minha mãe ligou novamente e falou com os pais da Zoe para agradecê-los. Depois, ela falou comigo e disse que iria conversar com meu pai. Aparentemente, ele e a Tammy estavam desesperados, haviam chamado a polícia, mas os policiais não levaram a sério, já que eu tinha 17 anos e havia postado nas redes sociais que estava bem. Eles também foram de porta em porta na casa de familiares e amigos à procura de mim. Minha mãe disse que meu pai ficou aliviado por eu estar segura, mas ainda estava bravo por eu ter ido embora e por causa das coisas que eu disse a Tammy. O que minha mãe não me contou até mais tarde foi que, depois que fiz aquela postagem nas redes sociais, muitas pessoas começaram a entrar em contato com meu pai e a Tammy, em ex-professores, pais de amigos, vizinhos, todos perguntando o que estava acontecendo e por que eu sentia a necessidade de fugir publicamente.
Eles tentaram minimizar dizendo que era drama de adolescente, mas em particular, estavam recebendo muitas perguntas que não podiam responder sem parecerem culpados. Meus avós, os pais do meu pai, ficaram especialmente chateados. Sempre foram protetores comigo e, quando souberam do que aconteceu, dirigiram 3 horas para confrontar meu pai pessoalmente. Segundo minha tia, houve uma grande briga, com meu avô dizendo ao meu pai que ele havia falhado como pai. Eles ainda não falam com ele até hoje por causa da forma como ele me tratou, o que torna os eventos familiares super constrangedores. Eu fiquei na casa da minha tia Kelly durante essas 2 semanas. Ela é irmã da minha mãe e sempre foi a tia legal, que me deixava ficar acordada até tarde e assistir filmes para maiores de 18 anos quando eu era mais nova. Ela morava a cerca de 30 minutos da casa do meu pai, em um apartamento pequeno, então foi um pouco apertado, mas ela fez funcionar. Ela transformou o escritório dela em um quarto improvisado para mim e foi muito apoiadora. Depois disso, nada realmente aconteceu por uns 4 dias. Foi estranho. Eu esperava algum grande confronto ou que meu pai aparecesse exigindo que eu voltasse para casa, mas só havia silêncio. Eventualmente, minha tia foi até a casa do meu pai comigo esperando no carro e pegou mais coisas minhas. Ela disse que o pai e a Tammy foram educados, mas distantes. Alguns dias depois, minha tia foi sozinha e pegou todo o meu quarto, porque eu me recusei a voltar para aquela casa. Ela trouxe de volta todas as minhas roupas, livros, posteres, tudo o que cabia no carro dela. Alguns móveis e itens maiores precisaram ficar para trás, mas eu não me importei. Eu só queria minhas coisas pessoais. Minha mãe conseguiu tirar uma licença do hospital, o que foi quase impossível durante a pandemia, mas de algum jeito ela conseguiu. Ela alugou um pequeno apartamento de 2 quartos perto do trabalho dela, para que eu pudesse ficar com ela. Quando ela voltasse ao trabalho, não seria ideal, já que ela ainda estava fazendo longas jornadas, mas era melhor do que estar com meu pai e a Tammy. Nos meses seguintes, meu pai tentou ligar algumas vezes, mas eu nunca atendi. Ele mandou algumas mensagens pedindo desculpas, dizendo que sentia minha falta e que a Tammy estava melhor, mas eu simplesmente não conseguia responder. A ferida estava muito fresca e as palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça, e ninguém odeia uma criança sem razão. Que tipo de pai diz isso? Eu não falei mais com meu pai desde então e nunca conheci meu meio-irmão, que tem quase 3 anos. Eu vi fotos dele nas redes sociais, temos amigos e familiares em comum, e ele se parece muito comigo quando eu era pequena, o que é estranho de ver. Às vezes me pergunto o que ele sabe sobre mim, se é que sabe alguma coisa. Será que ele sabe que tenho uma irmã mais velha? A Tammy e o meu pai ainda tentam consertar nosso relacionamento. Eles mandam cartões de aniversário e de Natal, algumas mensagens. No ano passado me mandaram um artigo sobre algo chamado depressão pré-natal ou algo assim. Aparentemente, eles descobriram com algum médico que, às vezes, mulheres grávidas sentem ódio de pessoas ou animais sem razão, que é uma questão hormonal. Eu não sei se isso é verdade ou apenas uma desculpa, mas de qualquer forma, o dano já está feito. Não se pode tratar alguém como lixo por meses e esperar que um artigo da Wikipédia conserte tudo. Eu estou prestes a fazer 18 anos, e estamos planejando uma pequena festa de aniversário na casa da minha mãe. A namorada do meu primo, a Sarah, me perguntou ontem se eu não achava que já estava na hora de fazer as pazes com meu pai. Ele ainda é seu pai, ela disse. Quando eu falei que de jeito nenhum, ela perguntou por quê, e eu expliquei toda a história. Talvez eu tenha dado mais detalhes do que deveria, mas queria que ela entendesse que isso não era só um rancor adolescente. Ela me disse que, embora o que eles fizeram tenha sido errado, o que eu fiz também não foi certo, porque eu os fiz se preocupar, estressar e ir até várias casas de pessoas durante uma pandemia. Ela disse que coloquei uma mulher grávida, que estava lidando com questões de saúde mental, em risco com toda essa minha fuga e que eu deveria ter lidado com isso de forma mais madura. Uma adulta disse que eu poderia ter chamado minha mãe ou um Uber ou algo do tipo, em vez de desaparecer e fazer um post dramático nas redes sociais. Ela também apontou que eu nunca tentei conhecer meu irmão, e que isso não é justo para ele. Agora estou começando a duvidar de tudo, talvez eu tenha sido __. A atualização 1. Oi, pessoal, eu honestamente achei que nunca daria uma atualização, mas aqui estou. Isso é tipo um mês depois do meu post original e muita coisa aconteceu. Bem, não muita coisa, mas o suficiente. Primeiro, não acredito em quantas respostas eu recebi. Eu realmente esperava talvez uma dúzia de comentários, mas isso acabou se espalhando. Li todos os comentários e quero agradecer a todos pelo apoio e pelos conselhos, realmente me ajudaram a ter uma perspectiva melhor de toda a situação,
e para as pessoas que compartilharam experiências parecidas, é estranhamente reconfortante saber que não estou sozinha, mesmo que eu não desejasse esse tipo de drama familiar para ninguém. Vou chamar a namorada do meu primo de Sarah e o meu primo de Paul, pois é mais fácil do que ficar dizendo namorada do meu primo e meu primo o tempo todo. Como mencionei em um comentário, eu acabei desconvitei Sarah para minha festa depois do que ela disse. Fiquei bastante chateada por ela tentar me fazer sentir culpada por me proteger em uma situação ruim. Minha mãe concordou que Sarah se comportou muito mal e disse que deveríamos ter só a família na festa mesmo assim. Ontem, Paul veio conversar comigo sobre isso. Ele parecia muito desconfortável, ficava mexendo no celular e não conseguia me olhar nos olhos. Ele me disse que Sarah teve problemas no passado com seus irmãos mais novos, e a situação foi aparentemente bem grave, tipo, os irmãos dela moravam com a mãe o tempo todo, e ela morava com o pai. Eles tiveram uma briga enorme quando Sarah estava no ensino médio. Ele foi vago sobre os detalhes, mas resumindo, Sarah foi diagnosticada com transtorno bipolar na faculdade e fez terapia. Ele disse que, mesmo ela tendo se desculpado várias vezes com os irmãos, eles ainda não querem nada com ela, o que parte o coração dela. Paul disse que Sarah contou a ele que, quando eu falei sobre o que aconteceu com a Tammy, isso afetou porque ele lembrou a situação dela com seus próprios irmãos. Acho que ela se viu em mim e na Tammy. Eu não sei, foi confuso. Eu não mencionei isso no meu outro post, porque era realmente relevante para o que eu estava perguntando, mas depois da nossa conversa inicial, Sarah me mandou uma mensagem sobre deixar de lado o ódio, me enviou links de sites sobre familiares com problemas de saúde mental, números de terapeutas familiares e até links de subreddits. Era muita coisa, e parecia bem insistente, como se ela quisesse consertar minha família, quando ela mal nos conhece. Eu não respondi nada disso, o que acho que fez ela se reforçar ainda mais. Paul me disse que Sarah queria se encontrar para esclarecer as coisas e pedir desculpas pessoalmente. Eu me senti mal por ela depois de ouvir sobre seus irmãos, então eu disse ok, talvez eu tenha sido dura demais. Sarah me mandou mensagem meia hora depois perguntando se podia me pegar porque ela queria me levar para um restaurante novo que tinha aberto na cidade vizinha, como um presente de aniversário para mim. Isso parecia legal e eu pensei que talvez eu tivesse julgado ela mal, mas algo estava estranho, então comentei isso com a minha mãe. Ela achou estranho Sarah querer me levar para um restaurante na cidade vizinha, quando tem muitos lugares por perto, e por que ela insistiu em me buscar? Eu poderia ter me encontrado com ela lá. No fim, nossas suspeitas estavam certas, sabíamos o que ela planejava fazer, mas a Tammy, de todas as pessoas, acabou estragando os planos dela, ligando para minha mãe para contar sobre os planos de Sarah de tentar nos fazer as pazes. Aparentemente, Sarah mandou uma mensagem para Tammy sobre isso, o que vou explicar em 1 minuto. Enquanto tudo isso acontecia, decidi escrever uma carta para meu pai. 2 dias atrás, como muitos de vocês sugeriram, eu escrevi a carta e coloquei tudo lá, em como as ações dele me fizeram sentir abandonada e traída. Eu falei sobre como as atitudes dele ainda me afetam até hoje, como às vezes ainda sinto que preciso me fazer invisível na casa das outras pessoas. Eu falei que queria ter um relacionamento com meu irmão, mas não sabia se queria ter um relacionamento com ele. Eu pedi para ele me deixar em paz porque as tentativas dele de consertar as coisas só estavam me afastando ainda mais, e se eu decidisse falar com ele algum dia, seria nas minhas condições, com minha mãe presente. A carta acabou ficando com 5 páginas de comprimento e vocês estavam certos, me fez me sentir melhor colocar tudo para fora. Eu chorei enquanto escrevia algumas partes, mas foi como liberar um veneno que estava dentro de mim há anos. Minha mãe entregou a carta naquele dia e disse que meu pai parecia surpreso, mas aceitou sem dizer muito. Meu pai pediu para se encontrar com minha mãe no dia seguinte, eles conversaram por cerca de 1 hora, principalmente sobre mim. Minha mãe disse que ele chorou, o que é algo que só vi ele fazer 2 vezes na vida. Eles falaram sobre a possibilidade de eu conhecer meu irmão, e meu pai disse que quer comprar um carro para mim, sem condições. Aparentemente, a Tammy e meu pai também perguntaram se seria ok me dar dinheiro para comprar algo para meu aniversário. Vocês vão me odiar por isso, mas vou pegar o carro e os $500. Se ele quiser me dar mais, pode, porque os custos da faculdade e a mudança para o dormitório são caros. Sei que pode parecer que estou usando ele por dinheiro, mas sinceramente, acho que é o mínimo que ele pode fazer depois de tudo. Talvez isso me faça parecer mesquinha ou materialista, mas não me importo. Não significa que eu o perdoe, só significa que sou prática. Minha mãe disse que é minha escolha, e ela não vai me julgar de nenhuma forma. De volta a Sarah, ela basicamente entrou em contato com a Tammy pelo Facebook. Tammy mandou as capturas de tela para minha mãe, dizendo tudo o que eu havia falado, e então pediu a versão de Tammy, porque Sarah não acreditava em mim,
como se realmente tivesse dito a Tammy que eu estava inventando ou exagerando. Quem faz isso? Para crédito de Tammy, ela contou a verdade e assumiu total responsabilidade. Ela admitiu que me tratou horrivelmente durante a gravidez, disse que estava tomando medicação agora para o que foi diagnosticado como depressão pré-natal com ansiedade, e que se arrependia de como as coisas aconteceram. Foi Sarah quem continuou tentando fazer com que Tammy fosse a vítima, dizendo coisas como deve ter sido tão difícil para você lidar com uma adolescente grávida durante uma pandemia. Sarah contou a Tammy sobre seu próprio passado e disse que tentaria melhorar nosso relacionamento porque entendia ambos os lados. Tammy disse para ela que não queria que ela fizesse isso, que não era o lugar dela, e que respeitava minha decisão de manter distância. A última mensagem foi Sarah dizendo a Tammy onde e a que horas estaríamos no restaurante. Ela ainda disse que me pegaria, para que eu não pudesse sair, mesmo que eu pudesse pedir ajuda para uma garçonete ou chamar minha mãe ou um Uber. Foi tão manipulador e assustador. Minha mãe postou as capturas de tela no grupo da família e chamou Sarah de vários nomes. Ela disse que, se ela se aproximasse de mim novamente, ela iria se arrepender. Minha mãe não faz ameaças levianamente, ela é normalmente super profissional e composta, então, quando ela fica brava, todo mundo sabe que ela está falando sério. Eu bloqueei Sarah e saí do grupo, então não sei o que aconteceu depois, mas Paul veio até aqui com minha tia e jurou que não sabia de nada. Ele parecia genuinamente chocado ao ver as mensagens. Ele continuava dizendo que isso não é ela e que ela estava passando por muito estresse ultimamente. Para ser honesta, não sei se acredito nele, porque ele ainda estava tentando defender Sarah de novo, o que lhe rendeu uma bronca da minha tia e da minha mãe. Minha tia o chamou de idiota por namorar alguém tão claramente instável, e minha mãe disse algo como o __ deve ser bom se você está disposto a ignorar esse nível de loucura. Foi desconfortável e Paul saiu rapidamente depois disso. É isso. Eu vou atualizar em alguns meses para contar como tudo foi com meu irmão. Sinto que devo isso a todos, depois de tantas pessoas me ajudando a dar esse passo. Estou nervosa, mas empolgada em finalmente conhecê-lo. Honestamente, palavras não podem descrever o quanto estou feliz com a possibilidade de encontrá-lo. Literalmente, o melhor presente de aniversário que eu poderia ter recebido. Muito obrigada pelos conselhos incríveis e pelas pessoas que compartilharam suas próprias experiências. A atualização 2. Oi, pessoal, como prometido, aqui vai a última atualização. Não consigo acreditar que já se passaram quase 2 meses desde o meu último post, mas o tempo passa rápido, eu acho. Quero agradecer a todos que me mandaram mensagens e comentários, o apoio de vocês significou muito em um momento difícil. Versão curta, fiz 18 anos e me diverti muito. Conheci meu irmão. Sarah tentou entrar em contato comigo de uma maneira muito assustadora, e eu falei com meu pai e com a Tammy. Vou dar detalhes abaixo, fica mais fácil dividir tudo. Sarah, um dia depois de eu dar a última atualização, minha mãe fez uma viagem de férias de uma semana para relaxar, foi bem aleatório e repentino. Ela simplesmente chegou em casa do trabalho e disse: arruma uma mochila, vamos para um resort na praia por uma semana. Acho que, depois de tudo com Sarah e meu pai, ela achou que nós dois precisávamos de um descanso. Foi ótimo. Nós ficamos na piscina, caminhamos pela praia, comemos demais e apenas relaxamos. Depois de 3 dias, minha mãe recebeu uma notificação do nosso sistema de segurança de casa dizendo que alguém estava na nossa porta. Ela verificou o app e viu que era Sarah. No começo, ela estava normal, pedindo para minha mãe falar comigo, depois começou a explicar sua situação, entre triste e brava. Ela dizia coisas como: eu só quero ajudar e a ópia não entende o que está fazendo com a família. Mas, depois, começava a me xingar e ameaçar, danificando nossa porta e varanda. Ela estava gritando que eu estava destruindo famílias e que precisava crescer. Ela até quebrou a câmera Ring, arrancando-a da parede. Foi muito assustador ver isso acontecendo pela nossa câmera no quarto de hotel. Minha mãe estava ao telefone com os vizinhos, pedindo para chamarem a polícia. Eu não culpo os irmãos de Sarah por não quererem mais nada com ela depois de verem esse lado dela. Quem sabe o que ela fez com eles? Paul fez parecer que era só uma rivalidade de irmãos que saiu de controle, mas isso foi outra coisa completamente diferente. Sarah foi presa depois que nossos vizinhos chamaram a polícia. Minha mãe com certeza vai processá-la pela destruição de propriedade e por assédio. A polícia a encontrou sentada no carro dela, na rua perto da nossa casa, quando chegaram. Eu não sei muito sobre a situação dela agora, mas não vou mentir, tenho olhado por cima do ombro com mais frequência. É assustador pensar que alguém poderia ficar tão obcecada com minha situação familiar.
Para quem perguntou, sim, ela e meu primo terminaram. Ele, digamos, está mais abalado do que eu e está super arrependido por tudo. Ele continua me mandando mensagens pedindo desculpas por não ter visto os sinais, o que é irritante, mas tudo bem. Eu já disse várias vezes que não é culpa dele, e ele não poderia saber que ela chegaria a tanto, mas ele ainda se sente culpado. Minha tia disse que ele está pensando em mudar de faculdade, já que eles fazem o mesmo curso, porque tem medo de encontrá-la no campus. Apesar do drama com Sarah, meu aniversário foi ótimo. Passei um tempo incrível. Sério, tenho a melhor mãe e família do mundo. Eles realmente fizeram o meu 18º aniversário especial. Tive uma festa pequena na casa da minha tia, apenas com a família mais próxima, minha mãe, os avós, a mais os pais do meu pai vieram em outro horário para evitar dramas, minha tia e tio, e alguns primos. Não foi o Paul, ele ainda estava lidando com as consequências do drama com Sarah. Recebi presentes incríveis e um laptop novo dos meus avós para a faculdade, mas meu presente favorito foi o presente que meu irmão me deu, em um colar de prata simples com um pequeno pingente que diz Sister, irmã. Obviamente, foi meu pai ou a Tami que compraram para ele me dar, mas o pensamento por trás disso foi bonito. Finalmente sou a irmã mais velha dele, e é o que eu queria por tanto tempo. Ele ama a Miss Raquel, uma tal de Lady do YouTube para crianças, e a cor verde. Tudo dele tem que ser verde, em copo, prato, sapatos, é toda a sua personalidade agora. Descobri que ele e o gato do vizinho ficam se encarando pela janela, o que é engraçado, porque eu também fazia isso com o gato velho da minha mãe quando ficava na casa do meu pai. Passamos mais tempo juntos desde então, e vou vê-lo novamente amanhã. Ele começou a me chamar por um nome fofo, ainda não consegue pronunciar meu nome, mas pergunta sobre mim quando não estou lá. Meu pai estava lá na primeira vez que conheci meu irmão. Eu já sabia que ele estaria, porque meu irmão é basicamente uma criança e precisa de supervisão. Me disseram que meu pai ficaria na cozinha o tempo todo, o que ele fez na maior parte. Ele queria nos dar espaço para nos conectarmos. Eu peguei ele me observando eu e meu irmão algumas vezes durante o dia, não de maneira estranha, mas como se ele estivesse emocionado de ver a gente juntos. Quando eu estava indo embora, meu pai me seguiu até o carro e me deu um abraço. Ele não disse nada no começo, apenas me abraçou por um minuto inteiro, depois me disse que sentia a minha falta. Eu abracei de volta e disse que também sentia a falta dele. Foi a primeira vez que falei diretamente com ele em 2 anos. Depois disso, ele pediu desculpas e assumiu a responsabilidade por tudo. Ele não arrumou desculpas nem tentou culpar a condição da Tami. Ele disse que falhou como pai e que vai se arrepender disso para o resto da vida. Eu comecei a chorar de raiva e deixei tudo sair ali, no meio da garagem. Eu disse a ele como ele e a Tami me fizeram sentir, o que isso fez com minha saúde mental e que eu amo, mas nunca o perdoarei completamente. Algumas coisas simplesmente não podem ser desfeitas. Ele perguntou se poderia tentar me compensar e fazer parte da minha vida de novo. Eu disse que poderíamos tentar, mas não estou fazendo promessas de reconquistar o relacionamento que tivemos. Eu disse que levaria tempo e que ele não deveria esperar muito de uma vez. Ele disse que entendia e respeitaria meus limites. Ele comprou o carro como prometido, é um Honda Civic usado, os freios estão um pouco barulhentos, mas fora isso, está ótimo. Ele me deu o título com meu nome nele, então é realmente meu, sem condições. Também me deu $1000 para o meu aniversário, ao invés dos $500 que tínhamos discutido antes, o que foi legal. Estou usando para comprar livros para a faculdade e algumas coisas para o dormitório. Minha mãe disse que está orgulhosa de mim por estar disposta a tentar com meu pai, mas também deixou claro que posso desistir a qualquer momento se for demais. Ela tem sido muito apoiadora e não tentou me influenciar de nenhuma forma, o que eu aprecio. Quando eu disse ao meu pai que fui aceita na universidade estadual, que fica a cerca de 3 horas de distância, ele pareceu um pouco triste por eu estar indo embora, mas disse que estava orgulhoso de mim. Ele se ofereceu para me ajudar na mudança e para comprar os materiais. Eu disse que pensaria sobre isso, uma parte de mim quer manter ele à distância, mas outra parte reconhece que ele está tentando fazer as pazes de qualquer jeito. Tami, vocês vão ficar chocados, mas foi eu quem entrei em contato com ela depois de conhecer meu irmão. E vendo quanto ele está bem ajustado e feliz, percebi que ela deve estar fazendo algo certo como mãe. Pedi para minha mãe ligar para ela e basicamente dizer que eu queria falar com ela. Tami ficou obviamente surpresa, mas concordou em conversar. Quando ela atendeu o telefone, houve um silêncio desconfortável de 10 segundos, onde ninguém sabia o que dizer. Finalmente, eu quebrei o gelo e disse a ela que, depois de tudo que ela me fez passar e de como me machucou, nunca teríamos um relacionamento real de novo.
O dano era muito grande, e algumas coisas não podem ser consertadas com desculpas. Mas, por conta do meu irmão, não por conta dela ou minha, estou disposta a ser civilizada. Quero que possamos ir aos eventos do meu irmão sem drama. Tammy começou a se desculpar imediatamente, mas não dei espaço para mais desculpas. Eu só disse que tudo bem, vamos fazer isso funcionar. Não vamos ser amigas, mas não precisamos de mais drama. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? Não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e comentar aqui embaixo o que você achou do relato. Quero muito saber a opinião de vocês sobre essa situação. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Valeu por assistir e até o próximo vídeo de histórias do Reddit.